queria também aproveitar, se você me permite, parabenizar a opinião da professora Marcele. Ela se mostrou muito apurada naquilo que ela está falando, é verdade. Nós, policiais de Brasília, diferente de outros estados, nós temos aqui todas as autoridades, inclusive estrangeira. Então, a nossa responsabilidade quanto a sequestro e a renda per capita, que é muito grande, então é maior do que a dos outros estados. E se colocar isso na balança, nós não temos a remuneração que acreditamos que pudesse sim valer a pena o nosso trabalho. Fazemos por paixão. Teria que ser, então, a senhora defende uma valorização mesmo do profissional com uma melhora salarial mesmo, né? Na verdade, essa valorização do policial, não só do material humano, que isso já está acontecendo, mas a valorização financeira é importantíssima, porque dele depende a nossa família quando a gente sai. Então eu preciso morar numa casa que eu possa, no mínimo, dar segurança para a minha família enquanto eu estou fora. Porque eu sou alvo, sim, e a minha família também se torna alvo. Então eu preciso que a minha família esteja bem amparada para que eu possa executar um bom trabalho. E é bom quem pensa hoje em ser policial e ingressar na carreira ter consciência de tudo isso, né, sargento? Exatamente. Como eu falei, nós não trabalhamos pelos salários policiais, a maioria dos policiais que estão em Brasília, que estão dentro da nossa capital, trabalha por vocação. Mas que seria bom reconhecer porque a criminalidade está muito grande. E as leis, como a Ilse colocou, estão muito brandas. Professora Marcele, quais são esses números aí? O que a senhora estava querendo dizer em cima do que a sargento Angélica apresentou? Então, eu queria trazer alguns dados aqui, que na verdade são frutos de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de Brasília, membro do qual eu também sou parte como pesquisadora. E a pesquisa conduzida pela professora Maria Estela Grossi, nós temos alguns dados preliminares dessa pesquisa sobre identidade policial. E entre essas perguntas foi feita quais são as principais motivações que levaram ele a entrar na polícia. E essa pesquisa foi feita com policiais militares do Distrito Federal. E a maior parte, assim, praticamente 80% deles sinalizam a estabilidade de um cargo público. E ainda que isso seja o resultado no Distrito Federal, esse resultado ele pode ser estendido para outras unidades da federação. Uhum. Porque a maior parte quando se faz um concurso para a Polícia Militar, a maior parte das pessoas estão buscando isso. A segunda motivação foi a influência de parentes, né? Onde, conforme a própria sargento Angélica estava colocando, né? O próprio pai dela é policial. Isso foi o segundo maior motivo. O segundo maior motivo é a influência de parente. Então, ele pode marcar mais de uma opção, então pode somar mais de 100%, né? São 22%, sendo que mais... E outros, o salário, ele aparece apenas em 6%. Se você for pensar que o salário de Brasília... comparativamente às outras unidades da federação, ele tem um salário superior, o salário só representa 6% da motivação. Imagina em outros estados, então. E continua sendo a estabilidade de um cargo público. Rio de Janeiro, São Paulo, perdão. E ainda corroborando parte do que a sargento Angélica estava colocando, 92% dos policiais militares têm orgulho da profissão, 92% tem orgulho, 52% incentivaria o seu filho a ser policial militar e se eles pudessem trocar de profissão, 70% deles continuariam sendo policiais militares. Então, tem uma identidade do policial militar, que a identidade, a gente está falando de policial militar de Brasília, mas que a gente pode pensar que isso segue um padrão muito parecido para outras unidades da federação. A profissão do policial militar, ela nunca foi cercada de glamour, né? A profissão do policial militar, ele sempre tem, como diria o teórico de polícia, o Egon Bittner, a polícia militar, ele precisa responder por algo que não deveria estar acontecendo, onde ele tem que fazer algo e bem. Uhum. O policial militar, a profissão dele é cercada de desafios.
é cercada de desafios e de momentos de crise, de necessidades de negociação. Então, como elas estão colocando, existe sim uma série de competências que a gente, ao longo do programa, vai poder estar falando melhor sobre o que é esperado das competências de um policial militar. Que vocação seria essa? E a gente pode explorar isso um pouquinho mais à frente. Claro, eu vou aproveitar aqui que nós falamos em números para nós também apresentarmos alguns números sobre a polícia no Brasil. Vou pedir para o diretor do programa colocar no nosso telão aqui do auditório e eu vou ler os números para os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Segundo o Ministério da Justiça, números de 2011, o número de policiais militares no Brasil é de 404.954 policiais. Nós temos um policial militar para 472 habitantes, sendo que para a Organização das Nações Unidas o ideal seria ter um policial para cada 250 habitantes. Nós temos um déficit de policiais aí, portanto, e muita gente fazendo concurso aí querendo ser policial. Mas eu pergunto aqui então para o nosso psicólogo Walter Gomes, especialista em orientação profissional, o que se pode dizer, Walter, que é vocação para ser policial? A sargento Angélica falou ali que ela acha que a filha, o filho, não, é a filha dela realmente que tem essa vocação, e queria que você dissesse, então, o que é vocação e sobre essa questão de 85% dos candidatos estarem buscando a carreira policial por causa da estabilidade. Bem, quando se fala em vocação, temos que, do ponto de vista da psicologia, vincular ao desejo. O desejo de seguir uma carreira que possa trazer sucesso, trazer plena realização e que, sobretudo, possa garantir a essa pessoa a plena dignidade. O ser policial é ser um agente do Estado. E, de forma contraditória, o Estado é o primeiro a desqualificar esse ofício. Falou-se sobre morte de policiais militares, policiais de uma forma geral, em horas de bico, e o bico acaba revelando que a renda que é vinculada ao ofício, muitas vezes não é uma renda dignificante, é uma renda não é nem suficiente que não atende às necessidades integrais do cidadão e de sua família por extensão. Então, é importante que o Estado dê condições para que o profissional militar, policial, possa exercer de forma plena o seu ofício. A vocação tem sim a ver com o desejo e, sobretudo, com o que a família, no contexto imediato, pode fazer no sentido de favorecer a que esse desejo possa florescer e gerar os devidos frutos. É necessário, sim, o estudo, a devida formação. Uma das sargentos enfatizou a importância do estudo. Não podemos, de forma alguma, desatrelar o ofício policial da legislação vigente. O policial militar é um ente que deve estar sempre contextualizado na perspectiva da lei. Ele é um agente da lei. Ele tem que agir de acordo com os ditames da lei. Não pode, de forma alguma, subverter a lei. Então, ele tem que ser um agente seguidor da lei e também um instrumento de transformação social. É importante que a família que esteja fortalecendo o desejo de uma criança de, no futuro, vir a ser policial, também deixe muito claro que ele deve ser um policial pacificador, deve ajudar a intervir de maneira a transformar esse meio que é eivado de riscos. O policial militar está exposto constantemente a riscos. E os riscos devem, sim, potencializar o desempenho da profissão e não fazer com que o policial se esquive, e, sobretudo, enfatizar que ele é um companheiro da sociedade. Ele é um pacificador e um defensor da sociedade, a partir da plena observância da lei. Acho que isso tem que ser devidamente enfatizado. Ele deu um desabafo interessante aqui. Falou, a legislação é pesada para a gente, branda para os bandidos. É remar contra a maré. Não podemos entrar em greve, não podemos ser filiados a partidos políticos, nem ter sindicato. Somos exclusivos da instituição, trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias na semana, ganhamos pouco. A política e a mídia nos atrapalham muito. Enfim, tem que ter muito amor para vestir a farda. Está aí o que o Rodrigo está falando, E o
soldado da PM, o Basílio, aqui também está falando, respeitar a legislação é regra constante, agir com base na lei, mesmo que esteja aquém do ideal da nova sociedade. Né? Tá aí, então, esse é só um pouquinho das participações que estão chegando para a gente na nossa sala de bate-papo no tv.câmara.leg.br. Uma coisa que a Sargento Angélica, por exemplo, estava batendo bastante aí agora há pouco, né? Ela está com a Jaciene no centro de Brasília, e ela falou bastante da questão do salário dos policiais atualmente, né? A professora Marcele entrou na questão aqui também falando com a gente da necessidade dos bicos, né? Que são realmente no exercício desses bicos que ocorrem muitas das mortes dos policiais, porque eles não estão com o mesmo aparato que tem na corporação. E nisso tudo a gente acaba falando mais uma vez da PEC 300, né? A proposta de emenda à Constituição que quer estabelecer um piso nacional aí para as polícias de todo o Brasil. Como é que está a situação da PEC 300 atualmente, deputado? O que pode acontecer nos próximos dias, nos próximos meses em relação a essa proposta aqui no Congresso? Olha, Fabrício, é importante esse projeto da PEC 300 que foi votado em primeiro turno em 2008 e até hoje não conseguimos votar em segundo turno. Ou seja, já se passaram aí praticamente 4 anos da votação do primeiro turno da PEC 300 e até agora não se entra na discussão, não se entra na pauta de discussão a situação da PEC 300. E a polícia do Brasil fica aguardando uma resposta do parlamento em torno da PEC 300, ou seja, para melhorar o salário da polícia. Porque hoje o salário da polícia todo mundo sabe que está muito defasado. Mesmo o caso de Brasília, que a sargento estava falando hoje, de 4 mil e poucos reais o salário da polícia, mas aquilo que ela falou persiste uma razão muito grande, de que quando o policial se aposenta, ele perde metade disso. Então, quer dizer, você ganha no período que você está em exercício no trabalho, mas a partir do momento que você se aposentar ou você se afastar por um motivo de ódio pessoal aí da corporação, você vai perder metade do seu salário. Então, hoje, a polícia de Brasília, mesmo com esse salário, tem trabalhado muito além das suas condições. E a PEC 300, Fabrício, daria uma oportunidade para os policiais sair dessa linha de risco e ter que fazer um bico para poder trabalhar. Porque hoje, no caso de São Paulo, o salário padrão de um policial aqui em São Paulo, o início do salário do policial, do soldado de primeira classe em São Paulo é R$626, com mais R$626 de representação, mais o salário de insalubridade, mais o auxílio de local, o auxílio de UALI, você tem um salário de R$2.615. Deputado, a professora Marcele está querendo até fazer um comentário aqui sobre isso. Olá, deputado. Oi. Prazer estar aqui, podendo conversar com o senhor. A PEC 300, eu concordo com o senhor que ela realmente é algo muito urgente se discutir. Eu ainda não tenho uma opinião 100% formada a respeito de todo, porque eu sei que durante o debate político, né, muitas coisas se alteraram da proposta inicial e eu não acompanhei o desdobramento, mas como pesquisador em segurança pública, algo que me preocupa muito, e eu concordo que os salários realmente eles têm que ser dignos para os policiais, porque acompanho a sua indignação em relação aos salários base de vários estados da federação, mas me preocupa muito também a formação policial, porque boa parte a polícia hoje do Distrito Federal, ela é uma polícia de nível superior, mesmo os praças, não é? E em outras unidades da federação, o grau de instrução, de entrada desses policiais, a meu ver, eles estão muito aquém do que seria o desejado para policiais que necessitam mediar e negociar conflitos. Porque conforme mesmo o professor Walter estava colocando, não é? É necessário você ter uma formação para poder lidar com conflitos, lidar, né, com crises. E o policial está fazendo isso o tempo todo. A principal arma do policial é a palavra. A primeira arma que o policial tem é a da negociação. A professora Marcele, você acha então que
nessa PEC 300, além da unificação dos pisos salariais, seria preciso também se estabelecer um piso de capacitação ali, seria isso para todos os policiais? Sim, eu acredito que hoje seja fundamental no Brasil. A heterogeneidade que existe entre as polícias, né, é enorme. Claro que todos aqueles que estão exercendo a sua função estão exercendo com dignidade, estão exercendo da melhor forma possível. Mas eu entendo, sim, que por acompanhar a realidade das polícias de grande parte desse país, onde eu já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive como professora, em cursos de capacitação e de pós-graduação em vários estados, é fundamental que hoje se discuta. Salário é importante, mas também é importante discutir capacitação profissional e também é importante discutir uma repactuação da segurança pública no Brasil. Porque sem essa repactuação da segurança pública, sem esse discurso e ser capitaneado por deputados e senadores, nós não vamos conseguir avançar muito. Iremos avançar em salário, mas não iremos avançar em qualidade de serviço. Deputado Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, como que o senhor responderia isso, então, essa questão da professora Marcele? Eu concordo com a professora Marcele e até vejo isso como lamentável, porque o projeto nosso 2247 foi arquivado para casa, que é o que dá acesso ao policial militar, ao policial civil de ter acesso ao FIES para fazer a faculdade, porque se ela concordar comigo, não tem como o policial fazer a faculdade com o salário que ele ganha, ou ele estuda ou ele se mantém. Então, eu acho que o governo poderia não só investir no salário da polícia, como dar condições do policial estudar. Todo policial quer estudar, todo policial quer se formar. Mas de que forma um policial militar hoje vai se formar, vai fazer uma faculdade com o salário que ele ganha? Se o salário que ele ganha mal dá para sustentar a família, ele tem que fazer bico para poder se sustentar. Eu acho que, voltando no caso da PEC 300, a maioria dos governadores são contra, os governadores dos estados são contra a PEC 300, são contra achar uma solução. Eu creio que se o governo quiser, ele acha uma solução para resolver o problema do salário da polícia, aí dá condições do policial de se manter e dá condições do policial de estudar. Nós conversamos com milhares de policiais do Brasil inteiro, todos os policiais têm o desejo de voltar a estudar, de fazer a faculdade, de estudar, até pelo fato dele ter condições de fazer um crescimento dentro da própria categoria que ele está. Para fazer um curso para oficial, ele tem que ter nível superior. E nós temos soldados hoje da antiga que não têm uma instrução, não têm um nível superior, porque tem condição de fazer faculdade. Deputado Otoniel Lima, temos uma pergunta lá do centro de Brasília, a Jaciene Alves, que está lá com a Sargento Angélica, Sargento Wilson, parece que uma delas quer fazer uma pergunta, né, Jaciene? Sim, Fabrício, a Sargento Angélica quer comentar sobre a PEC 300, que prevê aí um piso unificado, um piso salarial unificado em todo o país. A senhora está de acordo com essa proposta, Sargento? Olha, na verdade, nós precisamos, como a professora Marcele colocou, fazer um estudo aprofundado, porque existe diferença em estados. Porém, bem recente, eu tive a oportunidade de participar de uma comissão nacional que, quando foi instalada as UPCs no Rio de Janeiro, então eu participei de uma comissão para ver aonde os meliantes que estavam lá iriam estar locados. Então, o policial que ganha lá, ganha menos que eu. Isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Porém, nós tivemos informação que o crime veio para cá. Por que aquele policial deve ganhar menos que eu se eu estou tratando do mesmo crime? Isso, eu sei que esse estudo precisa ser avançado, essa discussão tem que avançar. Brasília não pode pensar só nela. Nosso salário, não é verdade que nós temos o melhor salário, não é verdade. Nós somos hoje o 13º estado em ganho, porque todas as nossas gratificações saem do nosso contra-cheque. O deputado está corretíssimo. Agora, o governo federal tem que ter a coragem de avançar nessa discussão. E ainda não teve. Enquanto pensar em segurança pública estadual e a segurança, a bandidagem, a criminalidade, ela muda. Ela muda, vai para outro estado. Então é preciso sim ter um piso salarial. É preciso sim enxergar o policial como um todo. Os deputados, tanto do Piauí quanto de São Paulo, não ganham a mesma coisa ou eu estou enganada? Está aí, Fabrício. Para o deputado Otoniel Lima.
Fabrício, você vê a indignação da polícia. Para que você vê uma diferença grande no país, é lógico que uma coisa não justifica a outra, mas se você pegar hoje pelo R7, hoje, pela mídia social hoje, o auxílio reclusão, hoje, o teto máximo do auxílio reclusão para preso hoje vai para 4 mil e poucos reais. Espera aí, o senhor, esse é que o valor que um presidiário recebe, é isso? Não? São 900, foi reajustado antes para 900 e poucos reais por filho. Então, isso é uma coisa que, se ele estiver trabalhando, se ele trabalhou durante um período de 1 ano antes de ser preso, qualquer um da família vai lá dar entrada no INSS, 30 dias depois ele começa a receber o teto salarial de até 4 mil e poucos reais. Ou seja, muito maior que o salário da polícia. Então, eu acho que enquanto não tiver a coragem, o governo federal, o governo estadual, não tiver a coragem de criar de resolver o problema do salário da polícia, nós vamos ficar nessa situação a vida inteira. E é inevitável impedir essas baixas da polícia que está. Só em São Paulo nós tivemos nesse ano de 2012 400 pedidos de exoneração de polícia. E isso vai crescer cada dia mais. A professora Marcele tem uma intervenção também, eu pedi para ser rápida, tá? A gente está chegando no final do programa. Então, deputado Otoniel, o que o senhor estava colocando aqui aí agora, né? O auxílio reclusão, eu não sei se ele seria uma boa comparação, porque, na verdade, o auxílio reclusão, conforme o senhor, né, enfim, muito mais bem informado do que eu, soube dizer, né, que, na verdade, são de pessoas que trabalharam e, por razões outras, estão naquele momento, né, cometeram um delito, são presas, e a família tem direito ao que aquela pessoa contribuiu, né? E eles representam hoje menos de 5% da população carcerária. Eles não são as pessoas que cometeram grandes crimes violentos. Então, assim, voltando um pouco para a nossa discussão acerca da qualificação profissional, eu me alegro muito dentro do seu discurso que o senhor parece ser um deputado comprometido com a questão da formação policial, porque eu pude ouvir de oficiais de várias unidades da federação, em comparação ao que aconteceu com Brasília, por exemplo, onde a Polícia Militar de Brasília incentivou e financiou o curso superior para as suas praças. Eu já pude ouvir de vários policiais para que dar curso superior para a praça? Quando a praça tem menor qualificação, ela é mais bem mandada, ela obedece mais à hierarquia e ele não precisa estudar tanto assim. E a gente pode ver na qualidade do atendimento de serviço, conforme eu disse antes. É claro que todos estão atendendo com dignidade e da melhor forma possível. Mas a questão da formação, dentro dos meus estudos de segurança pública, entendo que não pode ser trabalhada de forma dissociada em relação ao salário. O salário tem sim que corresponder em certa medida à sobrevivência mínima, à sobrevivência digna, mas também à qualificação profissional. Deputado, olha só, pela sala de bate-papo aqui da TV Câmara, que está bombando, inclusive, aqui está bem movimentada hoje, tem presença de vários policiais. O soldado Basílio, por exemplo, ele falou: salário é fundamental para a qualidade de vida e bom serviço para a sociedade. Eu trabalho a 200 quilômetros de casa, pago R$ 75 para não viajar fardado. Saio de madrugada, volto meio-dia do dia seguinte. Se eu pegasse ônibus, me tornaria relapso, com certeza. Ou seja, ele não quer correr o risco de andar com a farda ali na rua mesmo, né? Tem muita gente fazendo comentários aqui. Eu queria perguntar para o senhor, deputado, rapidamente, duas questões. Queria que o senhor respondesse também de forma bem objetiva. Primeiro, a questão como a professora Marcele falou, muita gente que entra na polícia e quando está lá dentro fala: eu não quero ir para a rua, não quero não sei o que, vai atrás de cargos administrativos ou de realocações e tal, quando se sabe que o grande problema é de efetivo nas ruas. Se isso pode ser tratado de alguma forma pela lei. Segundo aspecto que eu lhe perguntaria, deputado, seria sobre a questão da unificação das polícias. Se o senhor acha que isso faria parte dessa repactuação da segurança pública que a professora Marcele disse necessária. Olha, primeiro ponto, a unificação, eu acredito que não seria um tema, não daria certo. Porque
você teria um choque de polícia civil com polícia militar e já sabe que não daria certo essa unificação. Poderia até ser uma saída, mas você querer unificar uma categoria ao invés de investir nela, unificar praticamente você vai querer tirar o poder da polícia civil para a polícia militar ou vice-versa, da polícia militar para a polícia civil. Então, isso já tentamos isso várias vezes, já tivemos debate isso em 89, em 88, quando era da polícia, e essa situação nunca foi adiante. E não vai ser agora que vai resolver isso. Eu penso o seguinte, não é isso que vai resolver o problema da nossa segurança pública do Brasil. Certo. E a questão da realocação? As pessoas passam no concurso para ir para a praça, para ir ali para a rua, mas acabam preferindo fazer serviço de gabinete dentro da polícia. Olha, eu acho que uma pessoa opta por essa situação por causa da situação que ele se encontra violência. Você tem hoje um policial que está na rua, o policial que está hoje trabalhando na parte ostensiva da rua, no dia a dia do combate ao crime organizado, ele quer sair da rua, ele quer para a parte administrativa, ele quer sair da linha de fogo. Por quê? Porque ele está vendo que não está tendo solução aquele trabalho que ele está fazendo. Então, por isso que nós temos que reestruturar mais a nossa polícia, devolver a autoestima para a polícia, que a polícia perdeu a autoestima. A polícia está sem autoestima e desmotivada a trabalhar. Então, enquanto isso não voltar para a polícia, nós vamos ter sempre policiais acuados, tentando se esconder dentro do quartel, arrumando um cargo dentro do quartel para não ir para a rua. Quem perde com isso? Quem perde com isso é a população, é o trabalhador que está na rua, é o trabalhador que precisa da segurança na rua. Então nós precisamos imediatamente tomar uma decisão contra isso, colocar a polícia na rua, a polícia motivada, a polícia bem paga, a polícia bem estruturada, para que o cidadão comum tenha segurança de sair de casa para trabalhar e voltar para casa em tranquilidade. Pelo visto, deputado Otoniel Lima, do PRB São Paulo, o senhor vai ser um dos que vai estar motivado para brigar por isso aqui no Congresso, né? Muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular, deputado. Eu te agradeço e cumprimento toda a família policial militar do Brasil inteiro, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, os professores que aí estão, os sargentos que aí estão, e dizer que nós vamos começar já 2013, porque esse é o ano da decisão do salário da polícia. 2013 é o ano da decisão para a polícia, para a segurança do nosso